Ela envolveu seus braços em torno de seu amado animal de estimação, preparando-se para o frio amargo que ameaçava engolfá-los. Kira podia sentir o rápido batimento do coração de seu companheiro peludo contra o seu, um lembrete reconfortante da vida em meio ao desespero gelado. O vento gelado uivava ao redor deles, cortando seu vestido cinza fino como uma chuva de adagas congeladas, deixando-a tremendo e desesperada. Justo quando a esperança parecia perdida, uma figura surgiu da neve que girava, um humano que viria em seu socorro. Sua vibrante pele laranja, geralmente iluminada por manchas douradas, havia desbotado para um âmbar suave, enquanto sua temperatura corporal despencava para um nível perigosamente baixo. "Vai ficar tudo bem, peludinho." Ela sussurrou suavemente para a criatura azul trêmula que estava em seus braços. Enquanto nos deixamos levar pelo sono, o animal de estimação, uma mistura encantadora de gatinho, filhote de cachorro e ursinho, adornado com um espesso pelo azul, se aconchega contra seu pescoço, buscando os últimos vestígios de calor em seu corpo esguio. Suas 4 pernas curtas se enroscam firmemente contra seu corpo e seus pequenos olhos negros piscam lentamente, rendendo-se ao frio crescente que os envolve a ambos. Ao seu redor estavam os destroços de sua nave espacial, reduzidos a nada mais do que metal retorcido, espalhado pela vasta extensão congelada. A queda havia obliterado o farol de emergência, deixando-a isolada, com o assentamento mais próximo a centenas de milhas de distância. Embora ninguém provavelmente estivesse procurando por ela tão longe dos limites do espaço conhecido, Kira nunca havia pretendido viajar tão fundo no cosmos. O que começou como uma missão de mapeamento simples, rapidamente se transformou em caos quando seu sistema de navegação apresentou uma falha, lançando-a através de um buraco de minhoca não mapeado. A saída foi nada menos que caótica, lançando sua nave violentamente na atmosfera fria deste planeta desolado. Ela mal teve tempo de ativar os protocolos de emergência antes que o impacto ocorresse. Agora, encolhida contra os destroços de sua cabine, com apenas um pedaço esfarrapado de tecido para conforto, ela olhava para o estranho céu alienígena acima dela. 3 luas pálidas flutuavam no céu, cercadas por constelações estranhas, lançando um brilho azul-branco assustador sobre os intermináveis campos de gelo. A cena era assombrosamente bela, uma visão austera e terrível que parecia uma despedida apropriada. "Pelo menos estamos juntos", ela sussurrou, acariciando suavemente a cabeça de Fluff. A criatura respondeu com um suave piado, sua versão de um ronronar, embora estivesse mais fraco agora, à medida que o frio da hipotermia começava a se instalar. O cabelo prateado de Kira dançava selvagemente ao redor de seu rosto, enquanto uma nova rajada de vento varria seu abrigo precário. Ela tentou enfiá-lo atrás de suas orelhas pontudas, mas seus dedos estavam dormentes e desajeitados, tornando a tarefa quase impossível. Seus olhos azul escuro, antes brilhando com curiosidade e sede de aventura, agora estavam caindo de fadiga, enquanto seu corpo travava uma batalha perdida contra o frio cortante. Ela começou a cantar suavemente, uma antiga canção de ninar de seu mundo natal, oferecendo um último consolo tanto para si mesma quanto para Fluff. A melodia flutuava pela terra desolada e congelada, uma voz solitária ecoando em um reino que, de outra forma, era silencioso. À medida que sua consciência começava a se esvair, o gelo sob ela começou a ressoar com a melodia assombrosa. A princípio, Kira acreditava que o tremor que sentia era apenas seu corpo reagindo ao frio. Mas à medida que a sensação se intensificava, ela percebeu que algo estava se aproximando, algo significativo. Com grande esforço, ela ergueu a cabeça. Através da neve que girava, uma figura sombria se materializou, navegando pela paisagem traiçoeira com determinação. A silhueta se destacava maior e mais distinta, revelando gradualmente a forma inconfundível de uma figura bípede vestida com uma armadura de combate resistente. Ele parou diante dela, imponente e formidável em sua armadura escura e prateada. Um capacete ocultava o rosto do estranho, refletindo a própria expressão assustada de Kira. Por um breve momento, eles se encararam, cada um preso em uma troca silenciosa. Kira, com sua pele laranja vibrante, ficou paralisada, segurando seu animal de estimação exótico com força enquanto encarava essa figura enigmática vestida de armadura. Sem pronunciar uma única palavra, a figura se ajoelhou e estendeu as mãos enluvadas em direção a ela. Kira estremeceu, a incerteza percorrendo suas veias, mas ela se sentia fraca demais para escapar.
Para sua surpresa, o estranho a levantou gentilmente, junto com Fluff, em braços fortes, segurando-os contra um peito blindado que irradiava um calor reconfortante. A quem ela tentou chamar, com a voz tremendo por causa do frio cortante, o capacete se inclinou mais perto, e uma voz profunda, inconfundivelmente masculina, respondeu em uma língua que era estranha para ela. No entanto, apesar das palavras desconhecidas, o tom transmitia uma sensação de conforto que a envolvia como um cobertor quente. Enquanto o estranho os guiava pela vasta extensão de gelo, os olhos de Kira foram atraídos por uma silhueta no horizonte. Parecia ser algum tipo de abrigo ou posto avançado. Uma centelha de esperança acendeu dentro dela fraca, mas inabalável. Talvez isso não fosse o fim, afinal. A última coisa que Kira se lembrou antes que a escuridão a envolvesse foi a cadência constante dos passos do estranho e a ternura inesperada de seu abraço armado. À medida que a consciência voltava lentamente, o calor foi a primeira sensação a se registrar em sua mente. Um calor suave e o peso macio de uma criatura peluda aninhada ao seu lado a envolviam. Sua respiração rítmica servia como um lembrete reconfortante de que ambos haviam conseguido passar por aquilo. Quando suas pálpebras se abriram lentamente, ela se viu olhando para um teto de metal banhado em um brilho âmbar e quente. Ela se encontrou deitada em uma superfície acolchoada. Nada extravagante, mas um mundo distante do chão gelado onde temia que encontraria seu fim. Uma manta térmica foi suavemente colocada sobre seu corpo esguio. Seu material desconhecido, mas surpreendentemente eficaz em proporcionar calor e conforto. Kira virou a cabeça, absorvendo o ambiente ao seu redor. O espaço era pequeno, mas notavelmente bem organizado, lembrando um abrigo de emergência ou um posto avançado. Equipamentos adornavam as paredes, uma mistura de ferramentas e gadgets desconhecidos. No entanto, entre a variedade, ela conseguia distinguir o que pareciam ser dispositivos de comunicação e equipamentos de sobrevivência, sugerindo o propósito deste lugar. Um movimento repentino chamou sua atenção. A figura armada que a havia salvado estava posicionada em um console do outro lado da sala. Com as costas voltadas para ela, ele havia tirado o capacete, revelando uma cabeça de cabelo curto e escuro. Mesmo à distância, ela podia sentir que ele era diferente de qualquer espécie que já havia encontrado. Era como se ele sentisse seu olhar sobre ele, pois se virou para encará-la. A respiração de Kira ficou presa em sua garganta. Seu rosto era liso e sem pelos, exceto por suas sobrancelhas bem definidas e um leve toque de barba contornando sua mandíbula. A pele dele era de um tom pálido, um contraste marcante com a sua tez laranja vibrante. No entanto, foram os olhos dele que realmente a cativaram. Um intenso cinza esverdeado que a observava com igual curiosidade. "Você está acordada", ele disse. Mas as palavras não tinham significado para seus ouvidos. Kira lentamente se sentou, fazendo uma careta com a rigidez que havia se instalado em seus membros. Ao seu lado, Fluff se mexeu, abrindo seus pequenos olhos negros. Ele esticou as patas dianteiras e soltou um grande bocejo, exibindo uma língua rosa e pequenos dentes brancos. "Obrigado", ela disse, sua voz suave, mas sincera, falando em sua própria língua. Ela sabia que ele talvez não entendesse suas palavras, mas a vontade de expressar sua gratidão era forte demais para resistir. O homem inclinou ligeiramente a cabeça, uma expressão curiosa cruzando seu rosto, antes de tocar em um dispositivo em seu pulso. Ele falou mais uma vez, desta vez acompanhado por uma voz mecânica que tentava traduzir suas palavras para uma variedade de idiomas, nenhum dos quais Kira conseguia entender. Notando a perplexidade em seu rosto, ele franziu a testa e deu um passo cauteloso mais perto, levantando as mãos em um gesto universal de paz. Kira sentiu uma leve tensão em seus músculos, mas permaneceu imóvel, com o olhar fixo nele enquanto ele alcançava um objeto em uma prateleira próxima. Ele voltou com um pequeno dispositivo, colocando-o cuidadosamente na mesa que os separava. Com gestos intencionais, ele apontou para si mesmo e falou claramente. "Jack." Kira entendeu. Ela apontou para si mesma e disse, "Kira." Um sorriso se espalhou pelo rosto dele, um que refletia tão de perto as expressões do povo dela que a surpreendeu. Ele então gesticulou em direção à criatura azul, que agora estava curiosamente explorando a borda do cobertor. "Fluff", Kira comentou, uma leve risada escapando de seus lábios. "Não é a escolha mais criativa, eu sei." Embora Jack não conseguisse entender o significado de suas palavras, parecia perceber o calor por trás delas.
Ele riu em resposta, um som rico que conectava sem esforço os dois mundos deles. Na hora seguinte, eles começaram a criar um meio básico de comunicação, confiando em gestos e esboços em um tablet que Jack havia produzido. Através dessa troca criativa, Kira descobriu que havia pousado forçosamente em um planeta conhecido pelos humanos como Frost Point, o lar da espécie de Jack. Ele era membro de uma pequena equipe exploratória encarregada de mapear os limites mais distantes do que eles chamavam de Setor 7. Durante uma missão de reconhecimento solo, os sensores de Jack captaram um sinal de socorro de um local de acidente. Ignorando o protocolo, ele tomou a arriscada decisão de desviar seu curso e investigar. O que ele descobriu foi uma cena aterrorizante. Uma mulher, quase congelada até a morte, presa entre os destroços. Este abrigo era um dos vários postos de emergência estrategicamente posicionados na superfície do planeta, cada um equipado com suprimentos e equipamentos essenciais para exatamente esse tipo de situação. Ao sul, a várias centenas de milhas de distância, estava a base humana principal, situada em uma região onde o clima era um pouco mais ameno. Enquanto trocavam palavras, Kira não conseguia se livrar da sensação de que o olhar de Jack frequentemente permanecia sobre ela um momento a mais do que o necessário, embora houvesse, sem dúvida, um senso de preocupação profissional em seus olhos. Havia também algo mais profundo, uma apreciação genuína que parecia preencher a lacuna entre seus mundos diferentes. Ela estava tão cativada por ele, atraída pela força que irradiava de cada um de seus movimentos, e pela inteligência que brilhava em seus olhos. Enquanto isso, Fluff havia se livrado de sua hesitação inicial e agora estava explorando o abrigo com uma série de piados curiosos. De vez em quando, ele voltava para esfregar a cabeça na mão de Jack, um gesto que trazia um sorriso ao seu rosto e parecia enchê-lo de alegria. "Seu animal de estimação é amigável", comentou Jack. Suas palavras sem grande significado, mas seu tom inegavelmente caloroso enquanto ele acariciava suavemente atrás das orelhas de Fluff. "Ele gosta de você", Kira respondeu com um sorriso, seus olhos brilhando enquanto observava Fluff praticamente derretendo sob o carinho. O momento de conexão deles foi abruptamente interrompido pelo som penetrante de um alarme. Em um instante, o comportamento de Jack se transformou de relaxado para totalmente alerta. Ele saltou para a ação, correndo até o console e verificando rapidamente as leituras com uma eficiência treinada. Kira não precisava de um tradutor para perceber que algo estava errado. Levantando-se da cama com uma nova firmeza, ela se dirigiu ao console onde ele estava. A tela diante deles mostrava o que parecia ser um mapa do tempo. Mas em vez dos padrões calmos habituais, revelava uma massa ominosa de formações giratórias se aproximando de sua localização. Jack gesticulou em direção ao display, suas mãos passando pelo ar como se estivesse imitando o vento uivante. Ele levantou 5 dedos e então apontou para o relógio na parede. Uma tempestade, Kira percebeu. Estava previsto para chegar em 5 horas. Jack acenou com a cabeça, um sorriso satisfeito se espalhando pelo seu rosto, claramente contente por ela ter compreendido a mensagem. Ele gesticulou em direção ao abrigo ao redor deles, balançando as mãos de uma forma que transmitia urgência, e então fez um sinal de negativo com o polegar. O coração de Kira despencou. Será que este abrigo realmente não conseguiria suportar a tempestade? O aceno de confirmação de Jack apenas aprofundou seu medo. Ele rapidamente entrou em ação, reunindo suprimentos com urgência, sinalizando que era hora de se mover. Enquanto trabalhava, ele puxou outro mapa no console, revelando uma rota para o que parecia ser uma estrutura mais substancial, localizada a várias milhas de distância. Enquanto Jack cuidadosamente empacotava suprimentos essenciais em uma mochila resistente, Kira se preparava para a árdua jornada que tinha pela frente. Fluff, seu leal companheiro, estava ao seu lado, pronto para a aventura. Embora seu vestido tivesse secado, ele continuava lamentavelmente insuficiente para o clima rigoroso do planeta, oferecendo pouca proteção contra o frio cortante. Percebendo seu desconforto, Jack rapidamente procurou em um compartimento de armazenamento e puxou uma roupa térmica que se parecia com a sua. No entanto, esta era mais leve e não tinha a armadura. Com um sorriso caloroso, ele a entregou a ela, oferecendo conforto em meio à incerteza. "Obrigado", Kira disse, aceitando o traje com gratidão. Jack se virou, dando a ela a privacidade que precisava para se trocar. Embora o traje fosse grande demais, feito para proporções humanas,
Era ajustável o suficiente para garantir um bom caimento. Mais importante ainda, ofereceu a ela proteção contra os elementos. Assim que ela se vestiu e Fluff estava confortavelmente preso em um transportador improvisado feito de uma bolsa de suprimentos, Jack colocou seu capacete e verificou meticulosamente a vedação de sua armadura. Voltando-se para Kira, ele lhe entregou um capacete menor, ajudando-a gentilmente a ajustá-lo para se adequar à forma única de sua cabeça. Com uma última inspeção de seus suprimentos e equipamentos, Jack abriu a porta do abrigo. Uma rajada de ar gelado entrou, mas desta vez, Kira estava pronta para isso. Juntas, elas adentraram a paisagem alienígena. Duas almas de mundos diferentes unidas pelo destino e pelo instinto compartilhado de sobreviver. Enquanto eles iniciavam sua jornada pelo gelo, Kira lançou um olhar furtivo para o humano que caminhava ao seu lado. Havia uma qualidade reconfortante em sua presença, uma confiança firme que instilava nela um lampejo de esperança de que eles poderiam realmente superar essa provação. No entanto, por trás daquela admiração prática, havia algo mais profundo. Uma emoção que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Uma fascinação crescente envolveu Kira enquanto ela caminhava ao lado do macho alienígena que havia salvado sua vida. O vento uivava ferozmente pela paisagem congelada, sua intensidade aumentando a cada minuto que passava. Kira e Jack continuaram, avançando através da neve até os joelhos, seu progresso dificultado à medida que o tempo piorava ao redor deles. O traje térmico que Jack havia fornecido mantinha Kira aquecida, mas o ambiente alienígena ainda pesava sobre ela. Seus músculos, adaptados a um clima mais quente, protestavam a cada passo que ela dava. Quanto mais longe? Ela se perguntou, esquecendo-se momentaneamente de que Jack não conseguia compreender suas palavras. Em vez disso, ela fez um gesto à frente, inclinando a cabeça com curiosidade. Jack olhou para o dispositivo em seu pulso, depois levantou 3 dedos antes de direcionar seu olhar para uma elevação à distância. Restavam 3 quilômetros para percorrer. Kira acenou com a cabeça em compreensão, reajustando o carregador improvisado que segurava o pelúcio contra seu peito. Embora estivesse protegido dos elementos mais severos, ela ainda podia sentir que ele tremia levemente. Eles continuaram, com Jack ocasionalmente segurando seu cotovelo para estabilizá-la à medida que o terreno se tornava particularmente traiçoeiro. Cada vez que sua mão enluvada roçava em seu braço, Kira sentia um inesperado frio na barriga. Uma sensação que ela rapidamente atribuía ao estresse da situação em vez do toque em si. Ao chegarem ao topo de uma suave elevação, Jack abruptamente se agachou, instando Kira a fazer o mesmo ao seu lado. Ele gesticulou à frente, onde uma figura escura se destacava através da neve que girava. A criatura era enorme, com pelo menos o dobro da altura de Jack, possuindo 6 membros poderosos e um corpo coberto por uma espessa pelagem branca que a tornava quase invisível contra o fundo invernal. Apenas seu movimento revelou sua presença. Titando o gelo, Jack sussurrou. As palavras eram desconhecidas para Kira, mas seu tom carregava um senso inconfundível de perigo. A criatura parou, levantando o que parecia ser sua cabeça para sentir o cheiro do ar. Jack e Kira ficaram paralisados no lugar, suas respirações mal sendo um sussurro contra o vento uivante. O tempo se arrastou, parecendo uma eternidade, até que o predador finalmente retomou seu curso, desaparecendo na nevasca que se tornava cada vez mais densa. Após vários minutos tensos, Jack finalmente sinalizou que era seguro se mover. Eles ajustaram seu curso apenas o suficiente para desviar da última posição conhecida dos predadores. Esse desvio custou-lhes um tempo valioso enquanto a tempestade se tornava mais feroz ao seu redor. Quando o contorno de seu destino surgiu através da neve que girava, eles puderam distinguir uma estrutura baixa, em forma de cúpula, parcialmente aninhada na encosta de um penhasco. A visibilidade havia diminuído para apenas alguns metros, e o vento se transformou em uma força implacável, empurrando-os como se estivesse determinado a derrubá-los. Jack foi o primeiro a chegar à entrada. Ele pressionou a mão contra um scanner, que piscou para a vida por um breve momento, antes que a porta se abrisse suavemente. Ele guiou Kira para dentro, seguindo-a rapidamente e fechando a porta com segurança atrás deles. O silêncio abrupto que os envolveu quando a porta se fechou com um clique foi quase desorientador. Um contraste marcante com o uivo incessante do vento que haviam suportado por horas. Ao contrário do refúgio anterior, esta instalação era robusta e claramente construída para a habitação a longo prazo.
A sala principal contava com uma unidade de aquecimento central que prometia calor e conforto, complementada por arranjos de assentos convidativos. Em um canto, parecia haver uma área de cozinha, sugerindo a possibilidade de refeições compartilhadas e camaradagem. Portas se ramificavam para outras câmaras, sugerindo a presença de quartos de dormir e talvez até mesmo um espaço de laboratório, despertando a curiosidade sobre as atividades que poderiam ocorrer dentro dessas paredes. "Isso é muito melhor", disse Kira com gratidão enquanto colocava sua mochila no chão. Ela cuidadosamente puxou a criatura peluda de seu transportador. A criatura azul não perdeu tempo, começando a explorar seu novo ambiente com entusiasmo, claramente rejuvenescida após a viagem. Jack tirou o capacete, passando a mão pelo cabelo úmido de suor. O ato simples era estranhamente hipnotizante para Kira. Parecia ao mesmo tempo estranho e familiar. Quando ele percebeu que ela estava olhando, deu-lhe um sorriso cansado antes de voltar sua atenção para ativar os sistemas da instalação. As luzes gradualmente se acenderam e uma brisa quente começou a fluir pelos dutos no teto. Em uma das paredes, um painel de exibição piscou até ganhar vida, revelando o que Kira presumiu serem leituras ambientais, juntamente com um relatório de status da instalação. A expressão de Jack ficou séria enquanto ele examinava o display. Ele sinalizou para Kira se juntar a ele, direcionando sua atenção para um esquema da estrutura da cúpula, onde uma seção estava destacada em vermelho. "Há um problema?", ela perguntou com o olhar fixo no diagrama. Jack acenou com a cabeça solenemente, imitando um movimento de quebra com as mãos. Em seguida, ele apontou para a seção vermelha da estrutura e fez um gesto de desejo, como se estivesse deixando o ar escapar. Kira rapidamente percebeu que o edifício estava comprometido. "Há uma brecha", Jack confirmou com um aceno sombrio. Ele então gesticulou em direção à tempestade que rugia do lado de fora, passando o dedo pelo pescoço em um aviso claro. Um sinal universal de perigo. Kira compreendeu seu significado instantaneamente. Se a violação se agravasse durante a tempestade, eles corriam o risco de perder a integridade da pressão. Na melhor das hipóteses, isso significaria enfrentar temperaturas congelantes dentro do abrigo. No mínimo, eles enfrentavam a grave ameaça de falha estrutural que poderia levar ambas as suas vidas. Sem hesitar por um momento, ela avançou para examinar o esquema com maior intensidade. Sua equipe era celebrada por sua excepcional habilidade em engenharia, e foi exatamente por isso que ela havia sido escolhida para esta missão de mapeamento em primeiro lugar. Embora a tecnologia fosse desconhecida, os princípios da integridade estrutural permaneciam universais. Ela gesticulou em direção à seção danificada, depois apontou para si mesma e imitou um movimento de reparo. Jack levantou uma sobrancelha em ceticismo, mas decidiu segui-la enquanto ela caminhava com confiança em direção ao que parecia ser uma área de armazenamento. Dentro, eles descobriram uma variedade de ferramentas e materiais de reparo. Kira cuidadosamente escolheu vários itens que se pareciam com os componentes que ela acreditava serem essenciais. Ela os levantou para Jack ver, buscando sua confirmação. Para sua alegria, ele parecia genuinamente impressionado com sua iniciativa, acenando com a cabeça em aprovação às suas escolhas. A seção de danos estava localizada em um corredor externo, visivelmente mais frio do que a área principal de estar. Jack estava determinado a investigar isso primeiro, e quando voltou, a geada grudava em suas sobrancelhas. Ele rapidamente começou a esboçar os danos em um tablet para Kira, destacando uma fratura de tensão na casca externa. Embora atualmente estável, a situação estava prestes a se deteriorar sob a pressão gerada pela tempestade iminente. Juntos, eles elaboraram uma estratégia de reparo que utilizava uma combinação de materiais. Jack, vestido com seu traje de combate, enfrentou o frio cortante o suficiente para aplicar um selante temporário no exterior. Enquanto isso, Kira trabalhava diligentemente do lado de dentro, reforçando a estrutura com um composto de polímero que ela havia descoberto na área de armazenamento. Enquanto trabalhavam lado a lado, um ritmo natural surgiu entre eles. Eles passavam as ferramentas de um para o outro com facilidade, sustentavam painéis e se comunicavam por meio de gestos e expressões, sempre que as palavras não eram suficientes. Kira não pôde deixar de admirar a engenhosidade e a força de Jack, enquanto ele, por sua vez, também ficou impressionado com a expertise técnica dela e seu raciocínio rápido. Quando o selo final se encaixou, Jack iniciou um teste de diagnóstico, e os resultados confirmaram o que ambos esperavam. O reparo estava firme. Uma onda de alívio passou pelo seu rosto, refletindo as emoções de Kira.
Eles haviam conseguido isso juntos, embora exaustos. Uma sensação de triunfo preenchia o ar enquanto voltavam para a área principal de estar. Fluffy os recebeu com um entusiasmo incontrolável, tendo aparentemente reivindicado seu lugar em uma cadeira de almofada durante o tempo em que estiveram fora. Enquanto isso, Jack se envolveu com o que parecia ser uma unidade de preparação de alimentos, que logo ganhou vida, produzindo 2 recipientes fumegantes cheios de aromas deliciosos. Ele estendeu um para Kira, sua expressão cheia de curiosidade e preocupação. Ele se perguntava se a comida humana seria segura para sua fisiologia única. Kira se inclinou, cheirando cautelosamente o conteúdo. O aroma era desconhecido, mas não era desagradável. Ela deu uma pequena prova, sentindo uma onda de alívio percorrer seu corpo ao perceber que não havia nenhuma reação adversa imediata. Para sua surpresa, o sabor era delicioso, rico e saboroso. Eles desfrutaram da refeição em um silêncio confortável, enquanto a tempestade lá fora rugia ferozmente, mas estava segura e contida pelo abrigo em que estavam. De vez em quando, seus olhares se encontravam do outro lado da mesa, e um sorriso surgia entre eles. Um reconhecimento silencioso do triunfo que haviam alcançado juntos. Era um momento repleto da alegria compartilhada de superar um desafio. Assim que a refeição terminou, Jack revelou um dispositivo que projetava impressionantes imagens tridimensionais, adicionando uma camada extra de emoção à sua noite. Ele folheou uma série de imagens, paisagens, edifícios e pessoas, claramente tentando dar a Kira um vislumbre de seu mundo natal. Kira observou fascinada enquanto cenas da Terra se desenrolavam diante de seus olhos. A diversidade de ambientes era de tirar o fôlego, variando de oceanos expansivos e montanhas imponentes a florestas exuberantes e cidades movimentadas. As pessoas de Jack se manifestaram em uma infinidade de formas, exibindo uma rica tapeçaria de tons de pele e características, mas todas inconfundivelmente humanas. À medida que a exibição iluminava Jack, em que parecia ser um uniforme militar, de pé ao lado de outros vestidos de maneira semelhante, Kira ganhou uma compreensão mais profunda de seu salvador. Ele era um soldado, ou talvez até mesmo um oficial. Com um passado imerso em disciplina e dever, ele ouvia atentamente enquanto Kira se esforçava para compartilhar a essência de seu próprio mundo. Ela esboçou imagens vibrantes no tablet, retratando os sóis gêmeos que banhavam sua casa em calor e as magníficas cidades flutuantes onde seu povo prosperava. Ela começou a esboçar sua própria espécie, capturando as características únicas de sua pele laranja vibrante, adornada com manchas douradas cintilantes. Seu lápis dançava pela página enquanto ela ilustrava a crista que adornava graciosamente as cabeças dos machos e as longas caudas preensíveis que ambos os gêneros compartilhavam. Jack a observava com grande interesse, seus olhos arregalados de fascinação. Ele a bombardeou com perguntas, embora as palavras não fizessem sentido para ela. Mas sua vontade de aprender era inegável. Enquanto Kira desenhava sua unidade familiar, retratando-se ao lado de seus 2 pais e 3 irmãos, Jack não pôde deixar de sorrir calorosamente. Ele então revelou uma foto de sua própria família. Um casal mais velho que tinha uma semelhança impressionante com ele, e uma menina mais nova que era, sem dúvida, sua irmã. À medida que a noite avançava, a tempestade se intensificava, atingindo seu pico de ferocidade. A seção recentemente reparada resistia firme aos elementos, mas o vento uivante proporcionava uma trilha sonora inquietante para o intercâmbio cultural deles. Gradualmente, a fadiga começou a envolvê-los, lançando uma sombra sobre a conversa vibrante que tinham. Jack levou Kira a um quarto de dormir aconchegante, certificando-se de que ela tinha tudo o que precisava para uma noite tranquila. Justo quando ele estava prestes a se afastar e ir para seu próprio quarto, Kira, instintivamente, estendeu a mão e tocou seu braço. Quando ele se virou para olhar para ela, ela colocou a mão sobre o coração e se curvou levemente, um gesto sincero de gratidão de sua cultura. Jack parecia entender o momento. Ele imitou o gesto dela, seus olhos cinza esverdeados se fixando nos dela por um instante a mais do que o necessário antes de se afastar. Agora sozinha na sala, cercada pelo suave pelinho que se enroscava em seus pés, Kira se viu refletindo sobre a reviravolta inesperada que sua vida havia tomado. Presa em um mundo alienígena e dependente da bondade de uma espécie que ela nunca havia encontrado antes, ela deveria estar tomada pelo terror. No entanto, na presença de Jack, ela encontrou uma sensação inesperada de segurança. Junto a isso, havia um calor que transcendia o sistema de aquecimento do abrigo,
envolvendo-a em um abraço reconfortante. Enquanto ela suavemente adormecia, a imagem do rosto de Jack permanecia em sua mente tão estranha, mas se tornando cada vez mais familiar. Amanhã apresentaria novos desafios, mas, por enquanto, eles encontraram consolo da tempestade, um refúgio forjado por seus esforços unidos. Do lado de fora, sem o conhecimento dos ocupantes do abrigo, a tempestade havia atingido seu pico feroz. Os ventos uivantes golpeavam a estrutura reforçada, colocando suas reparações arduamente conquistadas à prova final. Enquanto isso, dentro da segurança de seu santuário, Jack e Kira dormiam tranquilamente, cada um perdido em sonhos de mundos que o outro ainda não havia explorado. A tempestade gradualmente se acalmou, sua fúria finalmente esgotada após uma noite de fúria implacável. Quando a aurora surgiu, uma inquietante tranquilidade envolveu a paisagem congelada, interrompida apenas pelo ocasional estalo do gelo se acomodando. Dentro do abrigo, Kira despertou com o suave empurrão de um companheiro peludo contra sua bochecha. A criatura buscando atenção ansiosamente após uma noite passada encolhida aos seus pés. "Bom dia para você também", ela sussurrou, acariciando gentilmente o suave pelo azul. Para sua surpresa, seu corpo se sentia notavelmente revigorado, apesar das provações dos últimos dias. O aroma tentador de algo cozinhando pairava no ar, chamando-a a deixar o conforto do quarto de dormir. Ela avistou Jack na unidade de preparação, com as costas voltadas para ela enquanto ajustava os controles com facilidade e habilidade. Sua armadura havia desaparecido. Em vez disso, ele usava um traje térmico preto justo que acentuava seus ombros largos e seu corpo musculoso. Kira parou na porta, de repente ciente de como estava. Ela havia passado a noite no traje térmico que Jack lhe dera, mas agora, com a urgência da sobrevivência diminuindo, ele parecia pesado e fora de lugar. Ela passou os dedos pelos cabelos prateados, desejando suas próprias roupas e produtos de higiene. Nesse momento, Jack se virou e a notou. Seu rosto se iluminou com um sorriso que provocou um inesperado frio na barriga no peito de Kira. Amanhã a cumprimentou. Ele disse, a palavra agora soando cada vez mais familiar. "Manhã", ela repetiu, tentando imitar sua pronúncia. Os olhos de Jack brilhavam de alegria com a tentativa dela de falar sua língua. Com um gesto entusiástico, ele apontou para a comida que havia preparado e, em seguida, indicou uma porta pela qual ela não havia passado na noite anterior. Kira seguiu suas instruções e se deparou com uma instalação de limpeza que, embora primitiva para seus padrões, era surpreendentemente funcional. Dentro, ela descobriu que Jack havia cuidadosamente arrumado o que parecia ser itens de cuidados pessoais ao lado de uma troca de roupas. As vestimentas eram inconfundivelmente feitas para humanos, mas haviam sido ajustadas para se adequar melhor às suas proporções únicas. A bondade do gesto a comoveu profundamente. Enquanto ela levava seu tempo para arrumar as coisas, saboreava a sensação revigorante que a envolvia após dias de luta. A roupa lhe servia surpreendentemente bem. Um macacão macio e justo, em um azul profundo que complementava lindamente sua pele laranja e suas pintas douradas. Ao sair, o olhar admirado de Jack fez com que um calor subisse pela pele dela, uma sensação que tinha pouco a ver com o sistema de aquecimento do abrigo. Eles se sentaram para compartilhar a refeição que ele havia preparado com carinho, e a conversa fluiu através de gestos e das poucas palavras que haviam aprendido um com o outro. Após o café da manhã, Jack se aproximou de um console localizado perto da entrada principal e o ativou. O display piscou e ganhou vida, revelando as condições externas. A tempestade finalmente havia passado, mas deixou um resultado assustador. Enormes formações de gelo agora obstruíam seu caminho para a liberdade. A testa de Jack se franziu de preocupação enquanto ele examinava as leituras. Kira se aproximou dele com o olhar fixo no display. A parede de gelo se erguia grande e imponente, com pelo menos 6 metros de altura e se estendendo em ambas as direções muito além do alcance do scanner. Eles se encontraram efetivamente presos, incapazes de avançar até que pudessem descobrir uma maneira de contornar ou passar pelo obstáculo. Jack fez um gesto em direção a uma área de armazenamento, onde haviam encontrado ferramentas no dia anterior, e então imitou um movimento de escavação. Kira acenou com a cabeça em compreensão, entendendo seu plano. Eles precisariam abrir caminho para a liberdade. Preparando-se para o ambiente implacável, Jack vestiu sua armadura de combate, enquanto Kira colocou o traje térmico que usara durante toda a jornada. Enquanto isso, Fluff ficaria aconchegado e seguro dentro.
felizmente aninhado no tapete aquecido que Jack havia feito especialmente para ele. Do lado de fora, a verdadeira extensão de sua situação se revelava. A tempestade havia criado uma deslumbrante fortaleza natural de gelo ao redor de seu abrigo, linda em seu esplendor cintilante, mas perigosamente confinante. Jack puxou o que parecia ser uma ferramenta de corte, pronto para enfrentar a barreira gelada. Um dispositivo portátil emitia um feixe concentrado de calor, cortando as seções mais grossas com facilidade. Jack manuseava-o habilidosamente, enquanto Kira diligentemente removia os detritos que se acumulavam ao redor deles. O trabalho físico era sem dúvida exigente, mas havia uma sensação estranhamente satisfatória em colaborar para conquistar os elementos juntos. De vez em quando suas mãos se tocavam levemente ou seus olhares se encontravam, criando momentos fugazes de conexão que iam além de suas diferenças biológicas. À medida que o sol subia ao seu zênite, um disco tênue e mal discernível através do constante manto de nuvens do planeta, eles pararam por um momento para descansar. Empoleirados em um pedaço de gelo limpo, compartilharam água e barras de nutrientes dos suprimentos de Jack. Seu mundo, Kira disse lentamente, gesticulando para cima para indicar a vastidão do espaço, em vez de apontar diretamente para ele. Parecia que Jack compreendia a essência de sua pergunta. Ele acenou com a cabeça pensativamente, então estendeu as mãos amplamente para ilustrar a imensa distância entre eles. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Terra, ele disse, batendo no peito para significar seu lar. Com um olhar curioso, ele apontou para ela, incentivando-a a compartilhar sua própria origem. Líria, ela respondeu nomeando seu mundo natal com orgulho. Para enfatizar a imensidão do espaço que os separava, ela afastou as mãos ainda mais do que ele havia feito. As feições de Jack suavizaram-se, revelando o que poderia ser simpatia ou talvez algo mais profundo. Com um toque hesitante, ele estendeu a mão e a colocou sobre a dela. Esse gesto simples carregava um peso de significado, um reconhecimento silencioso de sua solidão compartilhada neste mundo congelado. Kira não se afastou. Em vez disso, ela virou a mão para segurar a dele, cativada pelo contraste e pelas semelhanças em suas anatomias. 5 dedos entrelaçados, os dela mais esguios e ligeiramente mais longos. Sua pele era quente, mas a dele não tinha as manchas douradas que adornavam a dela. Por um breve momento, eles permaneceram conectados, fisicamente unidos de uma maneira que transcendia suas origens tão diferentes. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Quando Jack finalmente soltou sua mão para voltar à tarefa, Kira sentiu a perda do toque dele como se fosse uma presença física. A tarde se desenrolou com avanços e novos obstáculos. À medida que cavavam mais fundo na parede de gelo, descobriram uma formação muito mais expansiva do que haviam imaginado inicialmente. O que inicialmente parecia ser uma barreira simples, revelou-se uma complexa disposição de camadas de gelo interligadas, moldadas de forma intrincada pelos padrões de vento distintos da tempestade. À medida que a tarde avançava, o cansaço começou a se instalar, pesando fortemente sobre aqueles que enfrentavam esse desafio inesperado. Os movimentos de Jack começaram a desacelerar e sua respiração se tornou cada vez mais difícil. Kira também podia sentir a tensão em seus músculos, não acostumados a tal esforço físico prolongado. Então, justo quando a tensão atingiu seu auge, a ferramenta de corte de Jack falhou e ficou em silêncio, sua fonte de energia finalmente esgotada. Eles tiveram que enfrentar a realidade de que não conseguiriam passar antes do anoitecer. À medida que o sol fraco mergulhava mais baixo no céu, a temperatura começou a cair, deixando-os sem outra opção a não ser recuar para o abrigo. Uma vez dentro, o calor os envolveu como um abraço reconfortante, mas uma tensão inquietante pairava no ar entre eles. O trabalho compartilhado do dia e aqueles momentos fugazes de conexão haviam transformado o relacionamento deles. Ele havia evoluído de uma simples parceria para a sobrevivência em algo que nenhum dos dois esperava. Enquanto se despia de seu equipamento externo, Kira viu Jack fazendo uma careta enquanto girava o ombro. Sem pensar 2 vezes, ela se posicionou atrás dele, suas mãos encontrando suavemente a fonte de seu desconforto. Em seu mundo, curar através do toque era uma prática familiar, uma extensão natural das conexões que as pessoas compartilhavam. Jack ficou tenso por um breve momento com a sensação inesperada, mas logo se derreteu em relaxamento enquanto os dedos dela trabalhavam habilidosamente
para aliviar o nó de tensão em seu ombro. Um suave som de apreciação escapuliu de seus lábios, incentivando-a a continuar. Em Líria, ela começou, plenamente ciente de que ele não entenderia as palavras, mas sentindo-se compelida a falar mesmo assim. É assim que mostramos nosso carinho por aqueles que ocupam um lugar especial em nossos corações. Jack se virou para ela, seus corpos agora tão próximos que ela podia sentir o calor irradiando dele. Seus olhos cinza esverdeados buscaram os dela, transbordando de perguntas não ditas que nenhum dos dois sabia como articular. Oferecendo gentilmente a ela todas as oportunidades de se afastar, ele levantou a mão em direção ao rosto dela. Seus dedos traçaram delicadamente as manchas douradas que adornavam seu osso da bochecha, cheios de admiração, como se estivesse mapeando constelações em um céu desconhecido. Bonito, ele disse, a palavra desconhecida para ela. Mas seu significado ressoou claramente em seu tom. O coração de Kira disparou, e sua respiração ficou presa na garganta enquanto as diferenças culturais que antes pareciam tão vastas começaram a desaparecer, ofuscadas pela linguagem universal que estavam descobrindo juntos. Ela se inclinou para o toque dele, seus olhos azul escuros fixos nos dele. O que se desenrolou a seguir transcendeu a necessidade de palavras. Seus lábios se encontraram timidamente a princípio, depois com uma crescente sensação de certeza. Foi uma experiência estranha, mas maravilhosa. Esse gesto humano de afeto que parecia ao mesmo tempo estranho e perfeitamente natural. Enquanto finalmente se afastavam, ambos um pouco sem fôlego, Jack encostou suavemente sua testa na dela. Foi um gesto terno que ela achou profundamente comovente em sua intimidade. Naquela noite, eles compartilharam o mesmo quarto, seus corpos buscando instintivamente conforto no calor um do outro. As diferenças culturais provocaram momentos de descoberta constrangedora e deleite inesperado enquanto eles se aventuravam nesse território inexplorado entre suas espécies. O vínculo deles era tanto físico quanto emocional, servindo como uma ponte sobre a imensa divisão interestelar que outrora mantinha seus mundos separados. Enquanto se deixavam levar suavemente pelo sono, envoltos nos braços um do outro, Kira chegou a uma profunda realização. Estar isolada neste planeta gelado revelou uma descoberta muito mais significativa do que qualquer coisa que uma missão de mapeamento poderia oferecer. Em Jack, ela descobriu algo que nunca havia percebido que estava buscando. Uma conexão que transcendia as fronteiras de suas origens distintas. Do lado de fora, o mundo gelado persistia em sua lenta e fria existência. No entanto, dentro do abrigo, dois seres de estrelas distantes haviam descoberto uma calor que nenhum inverno poderia apagar. A luz da manhã entrava pelas pequenas janelas do abrigo, criando uma tapeçaria de padrões dourados nos dormitórios. Jack foi o primeiro a acordar, sentindo uma momentânea sensação de desorientação antes que as memórias do dia anterior voltassem à sua mente. Kira estava deitada ao seu lado, sua pele laranja irradiando um brilho suave na luz suave do amanhecer, enquanto seu cabelo prateado se espalhava pelo travesseiro como metal líquido. Ele a observou por um momento, ainda maravilhado com como algo tão sobrenatural poderia parecer tão perfeitamente certo. A noite que passaram juntos foi uma revelação, cheia de momentos de constrangimento enquanto navegavam por suas diferenças fisiológicas, mas no final das contas, profunda de maneiras que ele nunca havia esperado. Assim que começaram a saborear a tranquilidade do momento, um súbito bip vindo da sala principal quebrou a paz. Jack se desvencilhou suavemente do abraço de Kira e rapidamente se dirigiu ao console, seus instintos ativando-se ao reconhecer o padrão de alerta familiar de uma transmissão recebendo. A tela se iluminou, revelando o semblante severo do comandante Harris, superior de Jack no posto humano principal. Tenente Reynolds, você me escuta? A voz chiou pelo rádio com urgência permeando cada palavra. Jack endireitou-se instintivamente, seu coração acelerado. Sim, sou eu, senhor. Ele respondeu, a tensão em sua voz palpável. As comunicações estavam fora do ar durante a tempestade. Estou atualmente no abrigo de emergência, Eco 7. Ontem, detectamos algumas assinaturas de energia incomuns emanando de sua localização. Por favor, forneça uma atualização sobre seu status. Jack hesitou, dividido entre seu treinamento militar e os sentimentos crescentes que havia desenvolvido por Kira. Não estou sozinho, senhor. Ele finalmente respondeu. Eu resgatei um sobrevivente de uma nave espacial acidentada. Os olhos de Harry se estreitaram enquanto ele processava o termo. Zenoid, embora tecnicamente correto,
carregava um tom de estranheza que irritava Jack, fazendo-o estremecer internamente. Sim, senhor, ele respondeu. Ela é feminina, humanoide e não hostil. O nome dela é Kira. Suas ordens eram estritamente para reconhecimento, tenente, sem contato com a vida indígena. Mas, senhor, ela não é indígena. O navio dela afundou na tempestade. Ela teria perecido sem a nossa ajuda. A expressão de Harris permaneceu estoica, não revelando nenhum indício de emoção. Estamos enviando uma equipe de extração. Tempo estimado de chegada, 4 horas. Certifique-se de que o Zenoide esteja seguro para transporte e debriefing. A transmissão foi interrompida abruptamente antes que Jack pudesse responder, deixando-o olhando para uma tela em branco. As implicações da mensagem eram inconfundíveis. Kira se viu vista como uma ameaça à segurança, em vez de uma pessoa digna de respeito e dignidade. Nesse momento, Jack se virou para ver Kira parada na porta, segurando Fluff delicadamente em seus braços. Havia algo em sua expressão que parecia sinalizar para ela que algo estava errado. Há algum problema? Ela perguntou, seu domínio da língua dele melhorando a cada dia que passava. Jack acenou com a cabeça de forma sombria. Meu povo está vindo, ele disse lentamente, gesticulando em direção à tela. Ele então fez um movimento de agarrar antes de apontar para ela. Os profundos olhos azuis de Kira se arregalaram com a realização. Não é bom? Ela perguntou, sua voz tingida de preocupação. Jack acenou com a cabeça solenemente. Não é bom, ele confirmou. Ele começou a andar de um lado para o outro na sala, avaliando suas opções com cuidado. A equipe de extração seguiria o protocolo padrão. Primeiro, eles garantiriam a segurança da Zenoide. Depois, a transportariam para a base principal para interrogatório. Após isso, ela provavelmente enfrentaria detenção enquanto o comando da Terra deliberava sobre seu destino. Ela foi vista como uma ameaça potencial, em vez da pessoa extraordinária pela qual ele havia começado a se importar. Jack tomou uma decisão. Ele se mudou para outro console e ativou os protocolos de emergência do abrigo. Instantaneamente, as telas ganharam vida, exibindo relatórios de status e listas de inventário. O que você está fazendo? Kira perguntou enquanto delicadamente colocava Fluff no chão para se juntar a ele. Jack apontou para um esquema do abrigo, seu dedo traçando uma seção destacada em azul. Navios, ele disse, imitando um movimento de voo com a mão. Navios pequenos. O rosto de Kira se iluminou com uma centelha de esperança. Sair? Ela perguntou com o coração acelerado. Jack acenou com a cabeça em afirmação. Com um senso de propósito, ele a guiou até uma porta selada na parte de trás do abrigo. Após inserir um código de segurança, a porta deslizou para abrir, revelando um pequeno hangar que abrigava 2 naves compactas e elegantes. Diante de uma evacuação de emergência, eles foram encarregados de projetar uma espaçonave capaz de escapar do planeta, caso fosse necessário. Enquanto Kira examinava meticulosamente os navios, seus olhos brilhando com curiosidade técnica, Jack ocupava-se em reunir suprimentos essenciais. Ele coletou comida, equipamentos médicos, dados de navegação, tudo o que precisariam para sua jornada, além dos limites de seu mundo. Ele transferiu o banco de dados do abrigo para um dispositivo portátil, reunindo meticulosamente todas as informações sobre sistemas estelares conhecidos e mundos potencialmente habitáveis. Enquanto trabalhava, Jack sentia um peso pesado em sua consciência. Ele estava à beira de se tornar um desertor. Ele estava prestes a abandonar seu posto, desafiar ordens diretas e, efetivamente, colocar um fim abrupto em sua carreira militar. Estranhamente, o pensamento o encheu de mais alívio do que arrependimento. Seu tempo com Kira havia aberto seus olhos para uma nova perspectiva sobre o universo. Uma onde a conexão tinha maior significado do que a conquista, e onde as diferenças não eram para ser temidas, mas celebradas. Kira parecia perceber a turbulência dentro dele. Ela se aproximou, apoiando uma mão suave em seu braço. Por que você me ajudou? Ela perguntou, sua pronúncia cuidadosa, mas clara. Jack fixou os olhos nela, buscando as palavras certas, apesar do vocabulário limitado que compartilhavam. Você foi importante, ele disse, colocando a mão sobre o coração. Mais importante do que qualquer ordem. A expressão dela suavizou-se com compreensão enquanto ela absorvia suas palavras. Com delicadeza, ela levantou a mão para traçar os contornos do rosto dele, como se estivesse gravando cada detalhe em sua memória. Juntos, eles trabalharam em perfeita harmonia para preparar a nave de evacuação. Jack não pôde deixar de se impressionar com a compreensão intuitiva de Kira sobre os sistemas da nave. Era evidente que seu povo possuía um nível notável de avanço na tecnologia de viagem espacial.
Com a carga peluda devidamente guardada em um transportador improvisado, eles estavam quase prontos para partir quando o alarme de perímetro do abrigo disparou. A equipe de extração havia chegado antes do previsto. Jack rapidamente voltou sua atenção para as câmeras externas, vasculhando em busca de qualquer sinal de movimento. Um transporte militar havia pousado a cerca de meio quilômetro do abrigo, e 6 figuras armadas estavam rapidamente atravessando o terreno gelado. Sem tempo a perder, ele instou Kira, selando as portas do hangar e ativando a sequência de lançamento para uma das embarcações de evacuação. A pequena nave zumbia de vida, seus sistemas realizando diligentemente verificações automáticas enquanto eles embarcavam. Jack se acomodou no assento do piloto com Kira ao seu lado e Fluff aconchegado entre eles. Seus dedos dançavam sobre os controles, desativando habilidosamente os protocolos de segurança enquanto se preparava para uma partida imediata. Através das câmeras externas do hangar, eles observaram a equipe de extração se aproximar da entrada principal do abrigo. Em apenas alguns minutos, eles iriam arrombar a porta, apenas para descobrir que seu alvo já havia desaparecido. "Você está pronto?" Jack perguntou, sua mão posicionada acima do controle de lançamento, a antecipação percorrendo seu corpo. Kira colocou a mão sobre a dele, suas manchas douradas brilhando à luz. "Pronta?" ela perguntou, sua voz firme. Juntos, eles iniciaram a sequência de lançamento. À medida que o teto do hangar se retraiu, o céu pálido acima se desdobrou diante deles. Com um poderoso impulso, a nave de evacuação subiu, libertando-se do mundo gelado que havia colocado suas vidas em perigo e forjado seu vínculo. Enquanto eles voavam pela atmosfera, Jack cuidadosamente traçou um curso afastando-se do posto avançado humano, direcionando-se para as bordas do sistema. Embora a pequena nave não tivesse sido construída para viagens interestelares, ela tinha a capacidade de alcançar uma das luas externas, onde poderiam descobrir um posto de comércio ou encontrar uma nave que estivesse passando. Kira olhou para o planeta congelado que diminuía abaixo deles, seu rosto uma mistura de alívio e admiração. "Para onde vamos agora?" ela perguntou, quebrando o silêncio. Jack refletiu sobre sua pergunta, sentindo o peso da incerteza. Ele percebeu que não tinha um lar para o qual retornar. Sua deserção seria reportada em poucas horas. O mundo natal de Kira estava além do alcance dos sistemas de navegação humanos, um lugar que poderia permanecer inacessível sem tecnologia mais avançada. Juntos, ele disse, refletindo seu sentimento anterior. "Encontre um novo lar." A simplicidade de sua resposta parecia trazer a ela uma sensação de satisfação. Ela sorriu, seus profundos olhos azuis brilhando com a luz das estrelas que agora dançava através da tela de visualização. Assim que se libertaram da gravidade do planeta, uma luz de aviso piscou repentinamente no console. Jack rapidamente analisou as leituras, e uma onda de pavor o envolveu enquanto sentia seu coração afundar. A equipe de extração havia despachado naves de perseguição, equipadas com velocidade e poder de fogo superiores em comparação ao seu veículo de evacuação. "Temos um problema", ele disse a Kira, gesticulando em direção ao display do radar. Ela examinou a tela atentamente e, para sua surpresa, tomou o controle do sistema de navegação. Seus dedos esguios dançaram com confiança sobre a interface desconhecida, ajustando habilidosamente seu curso. "Confie em mim", ela disse, fixando os olhos nele por um breve momento, antes de redirecionar seu foco de volta para os controles. Jack acenou com a cabeça, entregando o controle a ela sem hesitar. Ele tinha total confiança em seus instintos. Kira direcionou sua nave em direção ao que parecia ser um denso campo de asteroides na borda do sistema. A princípio, Jack sentiu uma onda de alarme, mas ela rapidamente se dissipou à medida que ele começou a entender a estratégia dela. A embarcação de perseguição lutava para navegar entre as rochas densamente agrupadas, enquanto seu barco menor desfrutava de uma vantagem significativa em manobrabilidade. Ao mergulharem no campo rochoso, as excepcionais habilidades de pilotagem de Kira se destacaram, demonstrando sua capacidade de navegar habilidosamente pelo terreno traiçoeiro. Ela manobrou pelo caminho perigoso com uma precisão que revelava tanto seu talento inato quanto anos de treinamento rigoroso. Enquanto isso, Jack ofereceu seu apoio gerenciando habilidosamente a distribuição de energia e mantendo um olho atento em seus perseguidores, que felizmente haviam começado a desacelerar seu avanço. Fluff piou de empolgação em seu transportador,
claramente aproveitando os movimentos rápidos e as emocionantes quase colisões com colossais asteroides. Jack não pôde deixar de se surpreender com a resiliência da criatura, que se adaptava a cada nova situação com uma curiosidade e entusiasmo contagiosos. À medida que se aventuravam mais fundo no campo de asteroides, Kira alterou abruptamente seu curso, direcionando-se para uma formação rochosa surpreendentemente grande. Jack estava prestes a questionar sua decisão quando avistou o que havia chamado a atenção dela: uma fenda estreita correndo ao longo da superfície do asteroide. Apenas largo o suficiente para acomodar suas pequenas embarcações, mas muito estreito para os maiores barcos de perseguição, a fenda chamava. Com uma precisão de tirar o fôlego, Kira manobrou habilidosamente para dentro da abertura estreita, revelando uma vasta cavidade oca aninhada no coração do asteroide. Ela desligou todos os sistemas não essenciais, mergulhando o espaço em quase total escuridão enquanto a nave perseguidora sobrevoava, alheia à sua presença. Na fraca luz das lanternas de emergência, Jack se virou para Kira, sua admiração por ela crescendo cada vez mais. "Você é incrível", ele disse, suas palavras simples não conseguindo capturar a profundidade de seus sentimentos. Ela sorriu, os flocos dourados em sua pele brilhando suavemente na luz tênue. "Nós somos incríveis", ela corrigiu gentilmente, segurando a mão dele com a dela. Juntos, eles permaneceram escondidos por várias horas, monitorando atentamente as comunicações e as leituras dos sensores. Finalmente, a nave de perseguição decidiu interromper a busca e fez o caminho de volta para o posto avançado principal. Foi somente então que Kira ativou seus sistemas e cuidadosamente os conduziu para fora de sua posição oculta. Com a ameaça imediata para trás, eles traçaram um curso para a lua mais distante do sistema. Jack estava familiarizado com um pitoresco posto de comércio independente que servia como um movimentado centro para navios de diversos mundos. Era um lugar onde os viajantes podiam descobrir passagem para um sistema neutro, um raro ponto de encontro onde tanto humanos quanto o povo de Kira ocasionalmente se cruzavam. Enquanto viajavam juntos, Jack acessou o banco de dados do abrigo para desenvolver um programa de tradução mais avançado. Gradualmente, a capacidade deles de se comunicar floresceu, abrindo caminho para conversas mais ricas sobre seus mundos e culturas únicas. Kira compartilhou histórias de Líria, um mundo vibrante que dançava ao redor de sóis gêmeos, onde seu povo havia criado cidades magníficas que flutuavam graciosamente entre as nuvens. Uma vez uma cartógrafa habilidosa, ela dedicou sua vida a mapear os territórios inexplorados do espaço. No entanto, o destino tomou um rumo inesperado quando seu navio apresentou uma falha, lançando-a através de um buraco de minhoca instável e para o próprio sistema onde Jack a descobriu. Em resposta, Jack os encantou com histórias da Terra e da jornada da humanidade pelo cosmos. Ele pintou quadros vívidos dos oceanos deslumbrantes e das florestas exuberantes de seu planeta natal, um contraste marcante com o terreno gelado onde seus caminhos haviam se cruzado pela primeira vez. Ele compartilhou sua profunda desilusão com a abordagem militar em relação ao contato com alienígenas, destacando o medo e a suspeita generalizados que ditavam seus protocolos. "Os humanos têm medo do que é diferente", ele observou, lutando para articular seus pensamentos com as limitações de seu vocabulário restrito. Kira acenou com a cabeça em compreensão. "Meu povo também teme o que não conhece", ela admitiu. Jack gesticulou entre eles e respondeu: "Mas somos diferentes." Ele fez uma pausa por um momento antes de acrescentar: "No entanto, somos iguais." Essa simples observação continha uma verdade profunda que ambos haviam descoberto por meio de sua conexão inesperada. Embora tivessem evoluído em mundos a anos-luz de distância, compartilhavam necessidades e emoções essenciais, uma capacidade inata de compaixão, coragem e uma conexão que transcendia suas diferenças biológicas. 3 dias após sua ousada fuga, eles finalmente chegaram à movimentada lua comercial. O pequeno posto avançado se espalhava pela superfície lunar, uma tapeçaria vibrante de estruturas que refletiam a mistura eclética de seus habitantes. Era um caldeirão de espécies de incontáveis mundos, cada uma contribuindo para a atmosfera única. Neste centro movimentado, os humanos eram apenas um entre muitos visitantes, não desfrutando de nenhuma autoridade ou privilégio especial. Eles chegaram a uma plataforma de desembarque pública, gastando seus últimos créditos restantes para cobrir a taxa de atracação.
Com Fluffy confortavelmente acomodado no ombro de Kira, eles entraram no vibrante mercado que pulsava no coração do posto avançado. A multidão agitada ao redor de Jack era uma fonte de caos avassalador. Mas suas experiências com Kira ampliaram sua perspectiva sobre a vibrante tapeçaria da vida senciente. Agora, enquanto ele navegava por um mar de comerciantes e viajantes de incontáveis mundos, sentia uma sensação de curiosidade em vez de ansiedade. Juntos eles estavam em uma busca por informações sobre navios que se dirigiam a territórios neutros, ansiosos para descobrir os segredos que estavam além das estrelas. Em um movimentado centro de comunicação, uma revelação inesperada surgiu. Uma mensagem do mundo natal de Kira. Foi anunciada uma recompensa generosa por qualquer informação sobre seu paradeiro. Claramente, seu desaparecimento não passou despercebido. Seu povo estava à sua procura. Família, Kira sussurrou, seus dedos trêmulos roçando a tela. A realização a encheu de uma mistura de alegria e complexidade. Enquanto reconectar-se com seus entes queridos prometia segurança para Kira, também representava uma ameaça potencial para Jack. Para os Lirianos, os humanos eram um completo mistério, e por sua vez, os Lirianos seriam igualmente intrigantes para ele, assim como Kira havia sido para seus comandantes. "O que você quer?" Jack perguntou, sua linguagem simplificada revelando sua incerteza. Kira o observou atentamente, seus profundos olhos azuis sondando sua expressão em busca de respostas. "Eu quero os dois", ela disse por fim. Sua resposta simples ressoou profundamente dentro de Jack. Nesse instante, ele entendeu que o lar havia se transformado para ele. Não era mais definido por uma localização física. Em vez disso, era onde quer que Kira estivesse. Eles descobriram um terminal de comunicação que permitia mensagens seguras e anônimas. Com a ajuda de Jack, Kira elaborou meticulosamente uma resposta à mensagem de seu povo. Em sua resposta, ela revelou que estava viva, mas decidiu não revelar sua localização até receber certas garantias. Especificamente, passagem segura tanto para ela quanto para seu companheiro humano. Enquanto aguardavam uma resposta, encontraram abrigo temporário na área residencial do posto avançado. Uma modesta habitação de um único cômodo, esculpida na superfície rochosa da lua. Embora o espaço fosse apertado, oferecia a eles uma sensação de privacidade muito necessária, proporcionando um breve alívio após dias repletos de tensão e viagens incessantes. Fluff rapidamente ocupou a única cadeira do quarto, encolhendo-se em uma bola azul satisfeita antes de adormecer. Enquanto isso, Jack e Kira se encontraram de pé, de forma awkward, no centro do quarto. Cientes da intimidade da situação agora que a urgência da sobrevivência imediata havia se dissipado. "Descanse", Jack insistiu, gesticulando em direção à estreita plataforma de dormir. Kira acenou com a cabeça em concordância, mas nenhum dos dois se moveu. Em vez disso, ela deu um passo mais perto, sua mão repousando suavemente em seu peito, sentindo o ritmo constante de seu coração sob sua palma. "Jack", ela disse suavemente, "em Líria, quando dois se juntam, eles se tornam uma família, para sempre." Ela bateu no peito, depois no dele, enfatizando o laço que estavam formando. "Nós, um." Suas palavras carregavam um peso que ia muito além da situação atual deles. Ela não estava apenas perguntando sobre a conexão física deles. Ela estava se aprofundando em algo muito mais profundo, um compromisso que iria superar os vastos abismos de suas origens diferentes. Jack gentilmente colocou a mão sobre a dela. "Sim", ele disse simplesmente, "um para sempre." A confiança em sua voz derreteu quaisquer dúvidas persistentes que pairavam entre eles. Quando seus lábios finalmente se encontraram, o beijo foi uma bela mistura de familiaridade e uma novidade emocionante, como se estivessem redescobrindo um ao outro novamente. O que se desenrolou foi uma dança cativante de descoberta e alegria, enquanto seus corpos se moviam em harmonia, apesar de suas diferenças. Barreiras culturais derreteram-se, dando lugar ao instinto e ao afeto que os guiavam. Neste momento encantador, eles forjaram uma conexão que transcendia seus mundos, provando ser muito mais eficaz do que qualquer tradutor poderia ser. Depois eles ficaram entrelaçados na estreita plataforma. A cabeça de Kira repousava suavemente no peito de Jack enquanto ele traçava os delicados padrões de manchas douradas ao longo de seu ombro. Naquela intimidade silenciosa, o momento parecia muito mais significativo do que o ato físico que eles acabavam de compartilhar. Um reconhecimento sutil do laço que havia florescido entre eles, desafiando todas as expectativas. "Seu povo aceitará isso?" Jack perguntou após um momento de contemplação.
Kira se apoiou em um dos cotovelos, seu cabelo prateado fluindo ao redor deles como uma cortina cintilante. Larian valoriza a coragem e a honra, ela declarou, seu vocabulário se tornando mais rico a cada dia que passava. Você incorpora ambas as qualidades. Eles notarão. Assim que Jack abriu a boca para responder, um sino ecoou do terminal de comunicação que eles haviam instalado. Kira rapidamente se envolveu em um lençol e se aproximou do terminal para verificar a mensagem recebida. Sua expressão se transformou de curiosidade em surpresa e então floresceu em alegria enquanto ela lia. "Minha família!" ela exclamou, virando-se para Jack com os olhos brilhando de empolgação. Eles enviaram um navio há 3 dias. Jack estava sobrecarregado por um turbilhão de emoções alívio pela felicidade de Kira, misturado com ansiedade sobre como seria recebido pelo povo dela. Em um momento agridoce de percepção, eles entenderam que seu tempo nesse espaço liminal entre mundos estava chegando ao fim. Os próximos 3 dias se desenrolaram em um turbilhão de preparação e expectativa. Eles se aventuraram no movimentado mercado do posto avançado, gastando seus recursos restantes para reunir suprimentos essenciais e informações valiosas. Jack estava cativado pela incrível diversidade de seres que encontraram. Cada espécie possuía sua própria biologia e cultura distintas, mas todos encontraram um terreno comum neste remoto posto de comércio. Kira, em particular, atraía olhares curiosos de muitos dos comerciantes, sua presença despertando intriga entre a multidão eclética. Larianos eram uma visão rara neste setor, e sua pele laranja impressionante adornada com manchas douradas a fazia se destacar ainda mais. Enquanto Jack caminhava ao lado dela, não pôde deixar de sentir um senso de orgulho, plenamente ciente dos olhares admirados que ela atraía das pessoas ao seu redor. Na véspera da esperada chegada da nave Larian, eles se encontraram lado a lado em um deck de observação, olhando para as plataformas de pouso. O vasto campo estelar acima brilhava com possibilidades infinitas, cada ponto de luz cintilante sugerindo mundos esperando para serem explorados. "E se o seu povo me rejeitar?" Jack perguntou, sua voz tremendo com o medo que vinha crescendo à medida que a partida se aproximava. Kira se virou para ele, sua expressão séria e resoluta. "Então nós encontraremos um novo lar." Ela respondeu firmemente juntos. A simplicidade de sua resposta trouxe a ele uma sensação de tranquilidade que nenhuma grande promessa poderia proporcionar. Quaisquer que fossem os desafios que estivessem por vir, eles os enfrentariam juntos. O navio Larian chegou exatamente na hora. Uma embarcação elegante com linhas graciosas que evocavam a suave ondulação das ondas do oceano. Era menor do que ele havia antecipado. Claramente não era uma embarcação militar, mas mais um transporte privado. À medida que se aproximavam da plataforma de pouso, Kira segurou sua mão com força, enquanto seu companheiro peludo estava empoleirado em seu ombro. Com um suave zumbido, a rampa de entrada da nave desceu, convidando-os a entrar. 2 figuras apareceram diante dela, um Larian masculino e uma Larian feminina, ambos adornados com a mesma pele laranja vibrante e com cintilações douradas como Kira. No entanto, a tonalidade do macho era mais profunda e seu físico era mais robusto. "Família", Kira sussurrou, sua voz carregada de emoção. A reunião que se desenrolava diante dos olhos de Jack era um momento comovente, trazendo lágrimas às suas bochechas. Os Larians envolveram Kira em um abraço caloroso, seus rostos irradiando alívio e alegria. Sua linguagem melódica girava ao seu redor, uma bela cascata de sons que ele não conseguia decifrar completamente. Enquanto isso, Fluff piava de excitação, saltando de ombro em ombro como se estivesse se reconectando com amigos de longa data. Em uníssono, os Larianos voltaram sua atenção para Jack. Ele se manteve ereto, esforçando-se para encontrar o olhar deles com o respeito que esperava ser apropriado. Para sua surpresa, o pai de Kira pelo menos. Era assim que Jack presumiu que ele fosse e avançou, e imitou o gesto que Kira havia demonstrado para ele uma vez. Com a mão sobre o coração e uma leve reverência, o Larian mais velho o recebeu. Seu inglês, embora fortemente acentuado, era claro e fácil de entender. "Amigo de Kira, amigo da família", declarou ele, e o calor daquela aceitação simples, mas profunda, deixou Jack momentaneamente sem palavras. Kira se aproximou, entrelaçando seus dedos com os dele. "Não apenas uma amiga", ela declarou orgulhosamente para seus pais, "mas minha única." Um momento de compreensão passou entre os Larians mais velhos. Em vez do choque ou desaprovação que Jack temia, eles trocaram um sorriso cúmplice que dizia muito.
O coração pode descobrir sua combinação perfeita, não importa a distância. A mãe de Kira disse essas palavras, seu inglês fluindo mais suavemente do que o de seus colegas. Esperamos tanto tempo para que Kira encontrasse a dela. Ao embarcarem na embarcação Larian, foram recebidos por um interior deslumbrante que combinava com o exterior impressionante da nave. Os espaços internos se desdobravam de forma harmoniosa, apresentando paredes elegantemente curvas e uma iluminação suave que evocava a beleza serena do amanhecer na Terra. Jack se encontrou em uma câmara privada ao lado da de Kira, embora ambos estivessem cientes de que esse arranjo era puramente uma formalidade. Enquanto a nave se preparava para a partida, Jack ficou ao lado de um portal de visualização, com o olhar fixo no posto de comércio enquanto ele gradualmente desaparecia na distância. Atrás dele, ele ouviu o suave som dos passos de Kira agora, tão familiar para ele quanto o ritmo de seu próprio coração. Arrependimento? Ela perguntou suavemente, aproximando-se dele. Jack se virou para encará-la, cativado pela beleza de seus traços alienígenas que se tornaram tão preciosos para ele. Não, ele respondeu honestamente. É um novo começo. O sorriso dela floresceu, iluminando todo o seu rosto. Meu pai fala frequentemente de um mundo além do nosso, um que nos é conhecido, mas não oficialmente reconhecido. É um lugar sobre o qual os comerciantes sussurram, insinuando a possibilidade de uma visita algum dia. Essa notícia pegou Jack de surpresa, preenchendo-o com uma mistura de surpresa e alegria. A própria ideia de que ele poderia um dia levar Kira para ver os vastos oceanos e o incrível poder de seu mundo natal acendeu uma faísca de alegria inesperada dentro dele. À medida que se aproximavam do ponto de salto que os transportaria para o espaço Lyrian, Jack olhou nos profundos olhos azuis de Kira, que brilhavam com travessura e promessas. Até então, ele disse, há tanto que precisamos aprender um sobre o outro. Com isso, ele puxou Kira para seus braços, sentindo a emoção da jornada que tinham pela frente. A jornada deles havia começado com um abraço desesperado em um mundo congelado, onde ela segurava seu animal de estimação, preparando-se para o fim inevitável. Justo quando a esperança parecia perdida, ele apareceu, um farol de salvação para os dois. Agora, aquele abraço inicial havia evoluído para algo além de seus sonhos mais loucos. Uma ponte conectando seus mundos, uma promessa de aventuras emocionantes pela frente e um amor que desafiava a vasta imensidão do espaço. Fluff piou alegremente de seu lugar em uma prateleira próxima, como se quisesse expressar sua aprovação a este emocionante novo capítulo em sua aventura compartilhada. Além do visor, as estrelas se transformaram em linhas cintilantes de luz enquanto a nave mergulhava no hiperespaço, impulsionando-os em direção a um futuro tão radiante e cheio de potencial quanto as manchas douradas que adornavam a pele de Kira.